Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Palmeiras, que anuncia a compra dos direitos de Bruno Fux, zagueiro estava emprestado pelo Atlético Mineiro. E também o plano de terceiro mandato de Leila gera discussão forte no Palmeiras. Vamos acompanhar aí as últimas notícias do Verdão. Notícia boa no Palmeiras. O clube acertou hoje a contratação definitiva do zagueiro Bruno Fux, que defendeu o Verdão em 2025 por empréstimo do Atlético Mineiro. O novo vínculo do jogador é válido até 2029. Bruno Fux disputou 44 jogos nesse ano pelo Palmeiras, sendo 31 deles como titular, marcou 3 gols. Boa renovação, Palmeiras acerta. Para mim, acerta. O Fux foi uma peça importante, demorou um pouquinho para engrenar no time, mas jogou tanto na zaga, na linha de 3, na linha de 4, quando precisou avançou um pouquinho para o meio campo. Um jogador importante. O Palmeiras tinha a prioridade da compra, o gatilho para comprar, exerceu esse gatilho de maneira correta, na minha visão, Garrafa. Entre tantas contratações ruins que fez a direção do Palmeiras e contratações caríssimas e que foram criticadas por mim, essa é uma contratação que merece elogios. Essa merece elogios porque o Fux realmente demonstrou-se um jogador muito útil desde que chegou ao Palmeiras, é zagueiro, jogou agora nas últimas partidas como homem de meio campo, como volante, acabou fazendo gols. Na final contra o Flamengo estava jogando uma enormidade. É bem verdade que o gol acabou acontecendo em cima dele, não é? Mas ele vinha jogando uma partida impecável e aí é do futebol. Entendo que essa contratação, essa pode tirar daquele pacote dos 700 milhões, né? Até porque ela não está nesse pacote, mas se é a primeira contratação da temporada, foi uma contratação ótima. Eu acho engraçado, todo mundo fica falando dos 700 milhões do Palmeiras, eu queria ver fazer de todos os times também e ver o que eles acertaram e o que erraram. Porque não é só o Palmeiras, que tem muita coisa que acertou também. Bom, na casa do Palmeiras, Luísa, chegamos. Só uma pergunta do Hiller. Luísa, pergunta para o PVC se o limite de jogos para um jogador a ser negociado entre os times no campeonato aumentou? Aumentou. Ah, 12. Ah, foi para 12. Olha, eu não estava sabendo dessa informação. É porque o calendário mudou, né? Como você tem a janeiro até o meio do ano, e o meio do ano a janela é muito forte, então tiveram que adaptar, porque 6 era muito pouco. 6 eles iam cumprir em fevereiro já, né? Boa. Mais uma pergunta envolvendo o Verdão, que a gente vai falar agora, do Rodolfo Bezerra. O que vocês acham do Gerson no Palmeiras? Um abraço para Lagoas. Beijo. Acho que não vai rolar. Acho que não vai rolar. Você acha que vai rolar? Não, não vai rolar. Mas foi mais o balão de ensaio, mais Gerson. O agente Marcão do que outra coisa, não foi? É. E o pessoal gosta dessa história, né? Gosta do pai do Gerson. Né? O pai do Gerson repercute, nossa senhora. Tem até uma pausa aqui, porque eu estava tomando meu café. Está mais quentinho, viu? Obrigada, viu, meninos? Palmeiras oficializou a contratação do Bruno Fux, hein, gente? Agora, né, estava por empréstimo do Galo, agora de forma definitiva. Valor, 22 milhões de reais, contrato até 2029. Então tá aí, ó, agora a matéria do nosso Flávio Latifi, agora é oficial, exerceu a opção de compra. Danilo, vale a pena? Acho que sim. Gostei do ano do Bruno Fux no Palmeiras. Ele teve, né, questões, erros e tal, mas acho que o Palmeiras, de uma forma geral, na temporada, ele foi um time que oscilou bastante, então não seria diferente com o Bruno Fux. Bruno Fux, para mim, tem uma história curiosa, porque ele surge muito bem no Inter. Eu estava no pré-olímpico que ele fez em 2020 com a seleção. Foi bem, era bastante elogiado, aí foi para o CSKA, não deu muito certo. Voltou para o Atlético Mineiro, também não conseguiu responder. Eu falei, pô, estranho, né? E aí, quando vem para o Palmeiras, eu falei, como será que vai ser o jogo dele? Eu confesso que me surpreendi quando o Palmeiras optou por trazer o Bruno Fux. Foi na troca com o Caio Paulista, mas eu gostei do ano dele. Acho que foi um bom ano, acho que mereceu ser comprado pelo Palmeiras. Mostrou ser um zagueiro também que sabe jogar como 5 se precisar. Então eu gostei. Eu achei uma boa efetivação da compra. Agora o pepino que sobra para o Palmeiras é Caio Paulista, que volta do empréstimo, porque o Atlético Mineiro, ao contrário do que fez o Palmeiras, não optou por comprá-lo. Vamos ver o que vai fazer o Palmeiras com o Caio Paulista, porque olha, o vencimento do menino ali não é baixinho não, viu? Que coisa, né? A gente estava até falando disso na redação, né, Danilo? Caio Paulista que foi ali, virou pivô de uma crise entre os rivais, entre Palmeiras e São Paulo, sendo badaladíssimo. São Paulo acabou tomando um chapéu do Palmeiras naquele momento. Ele vai para o Palmeiras,
o negócio não vinga, ele vai para o Galo, também não dá certo, mas tem um salário alto. E aí, o que fazer, PVC? Eu acho que sim, vai incorporar o elenco, mas ele vai disputar a posição até ter uma outra ideia de incluir numa negociação. Porque, em princípio, ele não vai ser... Os laterais do Palmeiras são Piquerez e Jefté. A aposta no Jefté. O Jefté era motivo de chacota na Escócia. Ele jogou as partidas regulares, assim, ficou diferente você... Por que veio o Jefté? Veio porque teve um momento na temporada que quando não podia jogar o Piquerez, você falava, ai meu Deus, vai jogar o Vanderlan. E o Vanderlan é bom jogador, ele tem uma deficiência de marcação, mas é bom jogador. Mas chegou num ponto de pressão que o melhor era negociar e trazer outro jogador. O Caio Paulista ainda está nesse ponto de pressão, então precisa encontrar uma forma de fazer uma troca, achar o lugar exato para ele, o bom lugar para ele e ter um jogador para voltar, para chegar no Palmeiras. E sobre o Fux, que ele chegou, né, sem muita expectativa para compor o elenco, mas foi se tornando uma peça importante, ora como zagueiro, ora como volante. 43 jogos no ano, 30 como titular. Até teve ali uma certa crítica, né, na final da Libertadores, no gol do Danilo, contra o Inter Miami também no Super Mundial. Mas ainda assim foi um jogador que foi ganhando espaço aí no Verdão. Eu ainda acho que o Palmeiras precisa de um outro zagueiro e precisa recuperar o Murilo. Tem Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux e mais um que não é o Mikael. Sim. E o Benedetti ser o quinto zagueiro que pode entrar, o zagueiro bolso. O zagueiro que vai ser opção para alguns jogos, mas não para todos os jogos. Precisa de um outro zagueiro. O Cido pergunta aqui, o Bruno Rodrigues sai mesmo? Isso está definido? Tendência é essa, né? Tomou uma bronca, né, depois de ir para participar de um torneio nas férias, com histórico. As coisas não, né? Até o Latifi, eu vi o Latifi, acho que foi aqui no De Primeira mesmo, porque quando eu não estou aqui no estúdio, eu estou sempre assistindo em casa, e o Latifi falou, né, que as coisas não estão relacionadas, né? Ele já estava meio encaminhado para ser negociado antes, e aí ele tomou a dura, meio que acelera o processo que já estava meio que a pá de cal definido, ali da situação. Agora, depende da proposta que vai aparecer, depende se ele vai querer aceitar. A gente tem 4 times que estão subindo agora. Normalmente esses times vão atrás de jogadores que não estão sendo utilizados. Mas o Bruno Rodrigues vai topar jogar, sei lá, no Remo, na Chapecoense? Então não sei. Então vai depender muito disso, mas a intenção do Palmeiras é não continuar com o Bruno para o ano que vem. A gente tem mais Mercadão da Bola por aqui, mas já que a gente está no assunto do Palmeiras, acho que vale ainda repercutir a discussão que a Leila teve lá na reunião do Conselho, né? Ela bateu boca com o conselheiro José Corona, que fez críticas à gestão dela, falou que o Palmeiras estava sendo vitorioso na gestão dela porque ela havia pegado um legado dos presidentes anteriores. Ela não gostou nada, né? Subiu o tom, foi para cima. PVC, o que ficou desse embate? Ela também fez críticas ao próprio time, né, aos próprios jogadores. Passado aí 1 dia, 2 dias, como é que está o clima ali no Palmeiras? Não está bom, mas a questão central... Eu acabei de falar agora há pouco com gente que está na discussão de apoia ou não apoia a Leila Pereira para o 3º mandato. A meu ponto de vista é que o 3º mandato, esquece, ela está incomodada com o fato de se falar golpe, esquece a palavra. O melhor cenário é você pensar se você entender que tem que ter uma mudança estatutária, a mudança estatutária tem que ser para o próximo presidente, não para este presidente. Senão, se você entende que o cenário ideal era ter 3 mandatos, tinha que discutir isso antes de assumir, não depois de assumir para você mesmo. Na terça-feira, minha avaliação é que ela deu pano para manga demais para quem não tem relevância. O José Corona não tem essa relevância, ele não a ofendeu pessoalmente, ele chamou a gestão de incompetente. Isso não é uma ofensa pessoal. Até porque gestão é para várias, uma crítica para várias pessoas. Você está falando da Leila, está falando do Anderson Barros, está falando do Paulo Bozzi, está falando que ele eximiu os vice-presidentes, mas ele está falando da gestão do futebol. E o Abel também participa da gestão do futebol. Então ele está falando, ele chamou a gestão de incompetente. Ele não chamou a presidente Leila Pereira, você é incompetente. Não foi isso que ele disse. E ela reagiu num tom pessoal. Ela chamou o Corona. O Corona, como conselheiro, ele não tem esse tamanho que ela deu para ele. E ela chamou de covarde, de fracassado. O que é que você faz da vida? Nada. Eu sou presidente do Palmeiras.
Então, assim, cara, a ofensa pessoal não partiu dele para ela. Ele ofendeu o Anderson pessoalmente, não a Leila. Ele falou que o Anderson é um dirigente que só pensa em comer. Isso foi uma ofensa totalmente desnecessária do Corona, por parte do Anderson. Né? Pessoal, sim, totalmente. Quer falar que o time de futebol é ruim, que a contratação é ruim, que sei lá o quê. Agora, só que tipo de ofensa é essa, para começar? Mas aí concordo com você, o que a Leila fez foi fazer o Corona ter agenda no dia seguinte. A gente está falando do Corona por quê? O Corona teve agenda em todos os programas no dia seguinte. A gente só está falando do Corona porque ela dela deu tamanho pro Corona. E outro, o Corona não é a primeira vez que o Corona vai para uma reunião e critica a gestão de uma forma dura. Não é a primeira vez, mas é a primeira vez que ele ganha esse cartaz. Agora, o ponto é ter uma discussão interna sobre o terceiro mandato. O terceiro mandato foi uma tragédia no São Paulo depois do Juvenal Juvencio, foi uma tragédia no Grêmio com o Romildo Bolzan, e o Palmeiras está discutindo se é para ter um terceiro mandato ou não. Acho que quando a gente... As informações meio truncadas, o Florentino Pérez vai ser presidente por 20 anos. Vai porque ele foi reeleito para mais... Ele é presidente há 16, não é há 20. Vai chegar a 20, se tiver saúde para cumprir o mandato, vai chegar a 20 anos, ok. Mas ele não mudou o estatuto do clube para se perpetuar. O estatuto já permitia isso. Aliás, ele teve 2 mandatos, se afastou por 3 anos e voltou para mais 16. Então, a pergunta é por que não se discutiu isso antes da primeira eleição ou até antes da segunda eleição? O clube vai estar dividido. O conselho pode apoiar avassaladoramente, porque o conselho tem uma questão política com a Leila Pereira. Mas tem que passar pelo clube. Tem que passar pelo... Não é porque existe competência, mas existe um sentido do que está combinado, que é o de ser democrático. E ela tem um discurso, né, de defender que não é golpe, né, que se tivesse essa mudança estatutária estaria dentro do jogo democrático. Mas em alguns momentos isso não foi bem visto pela forma como ela normalizou e ainda, né, os resultados deste ano, que o Palmeiras não conquistou títulos mesmo fazendo grandes investimentos, essa discussão no Conselho, isso tudo pode reverberar num apoio para que ela tenha o terceiro mandato, Danilo? Você acha que ela pode ganhar opositores nesse cenário? É impossível aqui a gente cravar que o clube está 100% com a Leila, que vai passar ou que o conselho vai aprovar. Como diz o PVC, não se trata disso. O que a gente está falando aqui, que a impressão hoje é que o conselho é maioria para aprovar a mudança do estatuto e que o clube hoje está muito feliz com a gestão da Leila, por piscina, por bar e por todas as outras coisas. Por presente de Natal. Por presente de Natal, por show de aniversário e tudo mais. Então, assim, é bem provável que, se a Leila conseguir levar essa medida para o Conselho, o presidente do Conselho colocar em votação e esse trâmite for seguido, a impressão que eu tenho hoje, conversando com as pessoas, é que essa medida vai ser aprovada. Mas qual que é a grande questão? Ela vai despertar, e já despertou, na verdade, algumas pessoas-chave na política do Palmeiras que talvez não tenham força para barrar essa mudança, mas que elas tenham força para transformar a vida da Leila, que sempre foi uma tranquilidade, num inferno. A gente vai ver uma política do Palmeiras agitada como há muito a gente não via. Não, a gente não tinha... O depoimento que eu tive ontem sobre o que aconteceu na terça-feira, de um conselheiro, que hoje é um conselheiro membro do COF. Ele disse, eu já vi barraco assim no COF. No Conselho Deliberativo eu nunca vi. O barraco que ele viu no COF foi o dia que o Paulo Nobre cobrou, Arnaldo Tironi, ex-presidente, sobre o caso do Wesley e a dívida com o empresário Angeloni de Criciúma. E que o Arnaldo Tironi se levantou e o Paulo Nobre se levantou e algumas pessoas entenderam que os dois tinham se levantado para um ir em direção ao outro como se fossem se engalfinhar e brigar. E aí partiu a turma de separar. Mas ninguém viu, de fato, alguém partir para cima do outro. Esse foi o mais barraco que tinha se visto nos conselhos do Palmeiras antes da terça-feira. Esse é o depoimento de conselheiro. E vamos lembrar que já chegou a ter cadeira voando na época de Gil Tavaloni, né? Não faz tanto tempo assim que teve. Depois então, você pode até conversar com o conselheiro. Esse meu conselheiro disse que não estava nesse dia. Pode ser. Não, mas depois pode perguntar sobre a cadeira voando e tal, que o Gil Tavaloni contava bem essa história. O Danilo deu até cadeirada, aquele jeito do Gil que falava e tal. Enfim, mas o que eu quero dizer ela vai começar a ter foco de resistência onde ela nunca teve. Então o COF, nos últimos anos, é um lugar, é um ambiente que ela tem tradicionalmente uma aprovação quase que unânime. Tudo que ela põe ali no COF passa. Nos últimos tempos, ela conseguiu eleger sempre gente da chapa dela, ou enfim, apoiadores dela. Quase a oposição
perdeu voz no COF. COF, aliás, para quem está assistindo e não tem familiaridade, é Conselho de Orientação e Fiscalização, que é o local que, como diz o nome, orienta e fiscaliza as atitudes da presidente, mas não tem poder de veto. Se o COF falar não, não adianta. Ele tem ali algumas medidas que conseguem dificultar. Então, ela vai começar a ter resistência no COF, por exemplo. Ela vai começar a ter resistência entre aliados, diretores e vice-presidentes. Nos últimos dias, 2 pessoas têm sido muito cobradas internamente na política do Palmeiras. Buozzi, que foi por duas vezes primeiro vice, agora é quarto vice, porque o estatuto não permite que ele seja primeiro vice várias vezes. Ele tem sido cobrado por uma postura, porque ele era apontado como o sucessor natural da Leila. E aí as pessoas chegam nele e cobram, falam, Buozzi, e aí, você vai deixar a Leila falar de terceiro mandato? Você não vai se incomodar? Você vai virar o Serafim Del Grande? Porque o Serafim era o cara lá atrás, que era o sucessor do Mustafa, que acabou sendo tirado quando o Mustafa mudou o estatuto e continuou no clube. E outra pessoa que tem sido muito cobrada é Maurício Gagliotti, porque o Maurício Gagliotti, ele é ex-presidente, é uma figura muito presente na gestão da Leila, viaja com a delegação do Palmeiras, vai pro hotel do Palmeiras, no avião do Palmeiras, então ele não é um ex-presidente como outros. E fez parte de um movimento que se chamou Muda Palmeiras num dado momento, que depois, hoje, uma parte disso é União Verde Branca, que é o VB, também tem gente como Pescarmona, que nasceu para combater o terceiro mandato do Mustafa Contursi. Perfeito. E aí o Gagliotti tem sido muito cobrado por isso, porque ele não está falando nada, está sempre perto da Leila. E vamos lembrar, o Gagliotti sempre foi o cara que apazigou diversos incêndios no Palmeiras, como W Torre, como Nobre e Crefisa, como acabou rompendo com o Nobre por conta da questão da Leila, e ele está muito calado. E há uma parte, inclusive, da UVB, que trouxe aqui o PVC, que apoia o Gagliotti voltar para a política do Palmeiras de uma maneira mais firme, sendo até candidato, porque muita gente não confia no Buozzi e já tira o Everaldo, que é outro vice, fala, não, Everaldo é um projeto inviável, no Buozzi eu não confio, eu gostaria que o Gagliotti voltasse. E essa falta de firmeza num substituto da Leila gera comentários. Olha, eu sou contra a mudança do estatuto, mas entre Buozzi e Leila, que a Leila continue. Não, então essa é a questão que tem sido tratada. O ponto para mim é assim, já aconteceu isso em outras situações. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que na minha visão foi um bom presidente da República, ele aprovou a reeleição e se beneficiou da aprovação da reeleição. O próprio Maurício Gagliotti. Maurício Gagliotti. Mas para o futuro presidente, não para ele. Não, no caso do Fernando Henrique, não. Estou dizendo assim que o Gagliotti mudou o tempo de contrato, não. O tempo de mandato dele no mandato dele. Mas eu acho que tem uma diferença mesmo. A diferença é você se beneficiar ou não dessa decisão. Sim. E o Gagliotti se beneficiou dessa vantagem. Só que a discussão da mudança do tempo de mandato, ela era anterior ao primeiro mandato do Gagliotti. Perfeito. O que não é um problema, mas é um atenuante. Mas é que essa manobra de mudança de tempo de estatuto beneficiou não só o Gagliotti, mas beneficiou a Leila, porque permitiu que ela cumprisse o tempo mínimo para poder ser presidente. A Leila é a primeira presidente da história do Palmeiras com 2 mandatos de 3 anos. O da Faquina ficou 12 anos, mas em mandatos sucessivos. PVC e Danilo, para a gente encerrar o assunto Palmeiras, até porque Valentim Furlan está entrando com a gente, a situação do São Paulo também não está nada boa, hein? O clima foi pesado aí num nível bem parecido. Leila também falou sobre o time, né? Sobre o futebol. A gente tem até a declaração dela aí. Ela fala, como é que eu posso querer ser campeã da Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Vocês conhecem alguma forma de ganhar um jogo sem fazer gol? Eu não conheço. Mas agora aí eu não posso falar isso, senão vou chatear meus atletas? Não, tem que falar sim. A responsabilidade é deles, não é minha. Fiz o que pude, investi o que pude, dei todas as possibilidades, mas eles não tiveram capacidade de ganhar. Isso aí reverbera de uma forma negativa dentro do grupo? Rapidinho para a gente fechar. Bem rápido, para mim, 2 pontos. Primeiro, eu acho ruim porque ela se tira na derrota e se coloca na vitória. Na vitória ela fala, eu dou tudo que o Abel precisa, eu dou tudo que o Palmeiras precisa, e na hora da derrota ela fala, a culpa não é minha. Eu acho isso ruim. Mas, para mim, a reflexão definitiva é a do Casagrande. Se isso que ela falou no conselho, ela já tinha falado no vestiário, ok, os jogadores já sabiam que esse era o pensamento dela. Agora, se no vestiário ela falou, valeu, vocês fizeram tudo o que deu, vocês são meus queridos, e chega no conselho e fala o que fez, aí é trairagem. E ainda vejo uma diferença porque dentro do vestiário é um ambiente interno. Quando ela vai para a reunião do conselho, por mais que seja dentro do clube... Ok, mas menos mal, você entende? Um pouco se mais você público. sabe que é o pensamento dela, é ruim que ela exponha isso, mas pelo menos ela falou na minha cara, sabe? Sim. Eu acho que esse é o ponto. Acho que o ponto é o que você consegue trazer dos jogadores depois. Não acho que você não cria um ambiente bom em primeira análise. Mas acabou o ano, né? Agora é só o ano que vem. Vamos falar de São Paulo, gente?
O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira a conclusão da compra dos direitos de Bruno Fux, que estava no clube por empréstimo do Atlético Mineiro desde o início do ano, em negociação que envolveu a ida também temporária do lateral esquerdo Caio Paulista para o Galo. Ele passa a ter contrato até o fim de 2029. Era uma meta pessoal durante o ano, mostrar serviço, ajudar o Palmeiras da melhor forma e permanecer aqui por muitos anos. Felizmente consegui e agora para 2026 espero que as nossas metas coletivas sejam alcançadas. É o que sonhamos, é meu objetivo também e estou muito feliz mesmo, disse o zagueiro. Há uma semana, o Palmeiras havia formalizado ao clube mineiro a efetivação da opção de compra por cerca de 4 milhões de dólares, 22,1 milhões, e restava apenas a burocracia contratual para o anúncio. Desde fevereiro no clube, Fux ainda enfrentou oscilações por falhas individuais, mas conseguiu conquistar espaço em um sistema defensivo que vinha consolidado com Gustavo Gomes e Murilo. Me adaptei muito bem. O próprio grupo ajuda com que a adaptação seja rápida. A comissão técnica me abraçou, teve carinho comigo, me ajudou quando eu precisei e eu tento da melhor forma retribuir dentro de campo, sem contar a energia que a torcida passa. Desde que cheguei, me senti abraçado por eles e foi um bom casamento. Estou realizado de jogar no Palmeiras e espero poder cumprir meu contrato até 2029, pelo menos, e, quem sabe, seguir ainda mais. Chegou a formar a dupla de zaga, mesmo em ocasiões que os outros dois estavam à disposição, e no segundo semestre apareceu também como segundo volante, tornando-se opção para o lugar de Aníbal Moreno e M. Martínez, que tiveram queda de rendimento. Fux terminou o ano com 44 partidas e 3 gols, sendo um deles na noite mágica da semifinal da Libertadores contra a LDU, e ostenta, segundo o próprio clube, o maior índice de vitórias entre todos os integrantes do elenco, com 70% de resultados positivos. Faz parte da reformulação do grupo e espera conquistas em 2026 após os vices no Paulista, Brasileiro e Libertadores na temporada. Chegamos perto de 3 títulos. Infelizmente, não conseguimos ser campeões, mas mostramos que temos um time forte e que no ano que vem estaremos de novo brigando.